Olá, bem-vindos à aula 2 da nossa Semana da Redenção Financeira e eu vou falar agora sobre aprender a viver sem dívidas. É até uma questão espiritual, viver sem dívidas espiritualmente. A grande questão aqui é que é o seguinte, eu não vou falar aqui de jejum, oração, unção, eu falarei aqui de poderes. Espiritualmente há poderes que dominam esse mundo, que subjugam, que esmagam milhões de pessoas. O poder do endividamento, ele esmaga. A Bíblia diz, o rico domina sobre o pobre, que toma emprestado, vira servo. Já vi uma tradução dizendo escravo de quem empresta. Quem toma emprestado vira escravo de quem empresta. E o dinheiro, ele tem poder. O seu dinheiro, a quem você serve e como você gasta, vai dizer a quem você está dando poder. E na Bíblia nós temos ali no Velho Testamento, Deus ali em Gênesis, dando as ordens, a lei para o povo. E uma das ordenanças para finanças ali é não se endividar. Tem várias passagens ali no Novo Testamento, no Velho Testamento, dizendo ali para que você será próximo, você vai emprestar a muitos e não tomará emprestado. Esse é um dos exemplos, não vou citar muitos aqui não, mas a ordenança é não se endivide. E foi um povo que estava em formação ali e se formou muito forte mesmo. O povo judeu ali, o povo hebreu, foi muito forte e tomou conta ali do espaço direcionado ali a Deus para ele. E hoje a gente vê exemplos práticos das nações, principalmente orientais e algumas ocidentais mais prósperas, desse poder do endividamento, que na verdade é o inverso. As nações ricas, prósperas, ocidentais e orientais, o povo poupa. O povo tem poupança, tem até um termo econômico que chama taxa de poupança. Eu tenho até uma tabelinha aqui, que isso no Canadá a taxa de poupança é 59%. Nos Estados Unidos, 54%. Na China, 50%. Até o nosso vizinho aqui na Bolívia é 20%. No Chile, 18%. Então, assim, a média mundial é 21% taxa de poupança, e o Brasil é 11%. Junto ali de Haiti, Venezuela, Paraguai, Argentina, que tem um pouco menos do que isso. E o que é taxa de poupança? Ao meu ver, é o volume de dinheiro que a pessoa poupa. Provavelmente que seja ali, não sei muito o termo econômico, eu procurei um pouco aqui, mas não achei, mas assim, cada R$100 que a população ou o país tem, no Brasil 11 é poupado, na Bolívia 20, nos outros países 50 é de poupança. O povo tem reservas financeiras muito grandes, 50%, 30% do dinheiro é poupado, de reservas. Eu estou até repetindo aqui para poder ficar claro isso, a gente precisa ter ali muita reserva. E o Brasil fica lá atrás. Altas taxas de poupança significa que o povo tem dinheiro reservado, logo ele não precisa do sistema financeiro e do sistema bancário. Essa é a questão, não precisa se endividar para comprar um liquidificador. Pelo amor de Deus, é uma fraqueza, é uma fragilidade enorme isso. E assim, quanto maior a busca por juros, por dinheiro emprestado, mais os bancos apertam, mais eles jogam o juro, o spread lá para cima. Os juros nossos caíram aí, estavam 14, caiu para 4, mas o cheque especial, essas coisas caíram bem pouco, proporcional à taxa de juros. Porque a busca por empréstimo, a necessidade, a cultura do empréstimo é muito grande. Então a gente tem que cortar isso.
tem que cortar essa busca pelo endividamento. Então, o endividamento já é um ponto que mostra ali que a gente está dando brecha, a brecha mesmo espiritual aí para a nossa vida financeira. Dando mole mesmo, né? E pagando caro por isso. O juro no Brasil é caro, é puxado, né? Então, ele não pode dar poder para isso. Por quê? Tem duas fontes, ao meu ver, duas fontes de poder financeiro no mundo, né? A do reino de Deus e a de Mamon. E a Bíblia diz ali em Mateus 6, 24, né, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Né? Então, não podeis servir a Deus e a Mamon. Esse versículo está junto com um longo ensinamento de Jesus que vem antes, né, sobre não estar ansioso, sobre comer, vestir, né? Enfim, o custo de vida, a agenda das pessoas, as prioridades, né? Não dá para a gente servir a Mamon nas nossas prioridades. Essa é a questão. O reino de Deus, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas não serão acrescentadas. Então, saindo um pouco dessa teoria, né, vamos para a prática. O sistema de Mamon é o mundo hoje do nosso braço. É a gente viver no nosso braço, na ansiedade, na correria. Você está vivendo o mundo de Mamon. Hoje, assim, para mim, fica mais fácil entender, né, por estar ali buscando isso, depois que eu acreditei nisso, que eu estava sendo um boneco do sistema de Mamon, quando eu estava lá trabalhando 10 horas por dia, 8 horas por dia, não importa, para poder ganhar dinheiro, para poder sustentar o meu consumo. Enquanto isso, qual o dinheiro que ia para o reino de Deus? Qual era a prioridade disso? Era mínima, era um dízimo, uma ofertinha. Mas hoje eu vejo que eu sou administrador do reino de Deus. Mamon não tem nada do meu dinheiro. Nada, nenhuma ilusão dele, nenhuma jogatina, nenhum poder de endividamento, como eu acabei de falar, nada vai para esse sistema. Por exemplo, o sistema é o banco? Não, o sistema não é o banco, o sistema é o endividamento, é você pagar juros, é viver preso. Você pode viver preso por banco, pode viver preso por crediário de loja, pode viver preso por amigos, parente, de quem você pegou emprestado, você gastou mais do que ganhou e pediu emprestado, você está preso. É até um exemplo simples, né? Você pega R$20 emprestado com um amigo e você vai tomar um lanche. Você vai tomar um lanche. E aí, pô, eu não paguei o amigo e tal, sabe? Ele tem autoridade para reclamar de você. Poxa, por que você está tomando esse lanche e não me pagou? E a gente também, quando está endividado, cara, você vê a pessoa para quem você pediu dinheiro emprestado, você já se sente mal, você se sente devedor, você se sente dominado por essa pessoa. Essa pessoa tem autoridade para te cobrar, para botar o dedo na sua cara, te reclamar, xingar. Então, assim, isso é um domínio. Isso é um domínio. Mais alguns exemplos que eu vejo do domínio do sistema de Mamon no mundo, né? Por que os filmes fora do eixo ali de Hollywood são tão escassos? Né? Porque tem dinheiro. Né? Só que qual é o filme do eixo de Hollywood que está ali fortalecendo nas mensagens do reino de Deus? Nossa! Agora, qual que está combatendo? Qual que está dizendo que a Bíblia é uma ilusão? Vários dizendo ali que família não serve para nada, Bíblia é ilusão, Jesus Cristo é uma história, é uma lenda. Toda hora vem uma descoberta nova sobre a verdade da Bíblia. Então, assim, é todo um sistema e tem muito dinheiro lá,
nele, certo? A mídia, ela testa o seu poder, né? Toda hora, quando ela veicula uma matéria dessa e avalia sua adesão. E, infelizmente, tem uma adesão alta no mundo a essas descobertas, né, essas descobertas que são a verdade sobre a Bíblia. Certo? E a indústria cinematográfica, a petrolífera também é uma, né, que assim tem um monstruoso poder aqui, né? Esses dias a gente está vendo a questão aí de combustível, preço sobe, desce, vão tentar diminuir ali o monopólio de distribuidoras, muda a lei daqui, de ali, mas, gente, difícil demais, difícil demais. Por quê? É muito dinheiro concentrado na mão de poucos. Por quê? Porque a gente não tem poder financeiro para poder combater isso. Agora, quem poupa, quem não se endivida, não fica a vida inteira pagando juros, tem esse poder financeiro. Essa é a questão, né? E Mamon não é simplesmente assim, falei dinheiro ou riqueza, né? É um espírito atuando através deles para nos prender, nos escravizar, né? Isso aqui eu até tirei do livro Dinheiro e Você, do Bispo Rodovalho, né? E como a gente vencer esse sistema? Tá aí. É o reino de Deus. É a gente direcionar todo o nosso dinheiro para o sistema do reino de Deus. Como falei lá em Lucas, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? E vou ler um outro versículo aqui, né? E houve também entre eles contenda sobre qual lhes parecia ser maior. E Jesus, né, lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Lucas 22-27. Servir é a moeda bilionária do reino de Deus. As maiores estruturas hoje do mundo, elas servem. Né? E quando você serve ao reino, a benefícios positivos para a humanidade, o dinheiro vem para ti. Esse é um grande poder e é muito maior do que o poder da escassez de mamão, o poder do oligopólio, do monopólio, o poder da dívida, o poder de servir. Então, o viver sem dívidas, ele se inverte espiritualmente quando você decide de todo o coração servir. Servir a Deus e servir ao próximo. Esse é o princípio. E então, eu fiz mais ou menos as continhas bem simples, né? Se você serve, presta um serviço, um produto para centenas de pessoas, você vai ter milhares de reais. Se você consegue servir para milhões de pessoas, você vai ter milhões de reais. E se você consegue servir a centenas de milhões ou a bilhões de pessoas, você vai ser bilionário. Quer ser bilionário? Sirva milhões de pessoas. Vai ter problema com dívida quem serve muito? Nunca. Então, esse é o ponto, o princípio do poder do reino de Deus. Enfim, a parte prática aqui de endividamento, né? Eu me endividei há vários anos atrás, né, por ter buscado empreender e deu errado o negócio. E, enfim, fiquei com a dívida, valores de hoje tipo uns 100 mil reais. E aí, qual foi a minha postura ali, né? Pagar tudo, custe o que custar. Né? Ninguém ficou no prejuízo. Então, eu devolvi, mesmo com prejuízo, eu estava pagando um apartamento, eu devolvi esse ágio. Aí peguei o dinheiro para poder pagar as dívidas do negócio. Desisti, tive prejuízo de um consórcio também, né, de imóvel. Foi um ágio de um apartamento e um consórcio. Né? Então,
abracei as dívidas mesmo, né? E, enfim, tudo ficou ali no meu nome. Eu recebi também com muita dificuldade o saldo devedor, né? E decidi trocar de banco e fui pagando tudo que devia. Né? Foi tão difícil negociar com o primeiro banco, tô lembrando aqui, foi tão difícil negociar com o primeiro banco, que teve tanta malandragem, tem isso também. Né? Eu fiz um contrato que era 1, alguma coisa por cento. Quando fui ver mesmo, eu tinha assinado na prática algo que era quase 3% ao mês de juros. O mundo dos juros das instituições financeiras é esse. Né? E depois daquilo ali eu falei, cara, eu nunca mais vou pegar R$1 com esse sistema. Nunca mais, né? Ia tomar R$1 de banco. E aí passei para um banco maior, mais organizado, toda a dívida, e fui pagando, né? Sem ninguém me cobrando, né? Tudo já ali tratado, né? Fui enxugando as contas, enxugando, apertando, planilha organizadinha, né? Minha renda ficou comprometida ali uns 40% aí durante uns 2, 3 anos. E mesmo assim, mesmo com 30%, 40% da dívida, eu conseguia fazer sobrar um pouquinho que ia derrubando as últimas. Cada dinheiro que aparecia, um 13º, um negócio, era para matar dívida, matar dívida, matar dívida. Anotava todos os gastos certinho ali, o que estava gastando. Fiz uma anotação também na minha planilha lá, nessa planilha, das dívidas, cada uma, cada taxa de juros, cada situação ali, como eu perdia menos, né? Não é como ganhar, é como perder menos com as dívidas, né? Qual ir derrubando primeiro, né? Minha prioridade ali foi as que tinham valor maior no orçamento, para poder ter mais espaço. Né? Cortei cartão de crédito, que dificulta muito ali a administração. E o principal, né? A raiva dos tombos, a raiva dos juros, né? Ela me fez ter agressividade contra essa situação, para ela nunca mais acontecer, ao contrário, né? Eu era muito passivo, muito manso, bobo mesmo, sabe? Nossa, não vou nem contar os exemplos que eu dava aqui de tentativa financeira aqui, mas era bobo, ingênuo mesmo, né? Então, passei a ficar muito mais aguçado, né? Muito mais prudente, e entrei de ponta mesmo na educação financeira. CDs, DVDs, palestras, tudo sobre educação financeira dentro, fora da igreja, né? Então, e aí aos poucos fui acabando com as dívidas, e aí o que antes era orçamento para dívida virou orçamento para provisionamento. Não mudou nada meu custo de vida, continuou ali do mesmo tamanho, mas o que antes, o dinheiro que eu pagava dívida virou reserva. E foi virando reserva, né? E as reservas foram aumentando, e aí passei a investir melhor, e foi todo esse contexto aí que me trouxe aí a uma estabilidade, uma estrutura, uma prosperidade financeira enorme, né? Eu estava preparado quando vieram oportunidades para vender um imóvel, por exemplo, e quase dobrar o valor desse imóvel. Né? Se eu tivesse com a minha cabeça de antes, só de conta mesmo, olha, o que eu paguei de dívida, acho que eu ganhei umas 3 vezes mais com a venda do imóvel. Só para dar de exemplo assim, como o depois, né, com sabedoria, leva a gente para uma prosperidade, né? Então, assim, não é uma vingança dos bancos, das pessoas, essa questão de não pagar mais R$1 de dívida. É uma vingança daquela posição
agressivamente eu trabalho para nunca mais chegar perto daquela posição de endividamento. Viver sem dívidas é isso, é ser radicalmente, espiritualmente, fisicamente contra qualquer coisa que possa te levar ao endividamento e essa prisão. Continuando aqui nossa segunda aula, nós vamos falar sobre aprender a poupar. É um passo, ao meu ver, assim, fortíssimo, né, que é criar provisionamentos. Aqui, o que era dívida, né, agora já vai ser poupança. A gente chama na economia de poupança, taxa de poupança, mas é poupar. Aqui você já vai ter estrutura financeira, né? E falar em termo econômico, né, provisionamento, provisão é um termo contábil. Provisionar, eu vou até ler aqui. Provisão é uma reserva de um valor para atender às despesas que se esperam. A provisão visa a cobertura de um gasto já considerado certo ou de grande possibilidade de ocorrência. As provisões representam expectativas de perdas de ativos, né, ou estimativas de valores a desembolsar, apesar de financeiramente ainda não efetivados, né? Então elas derivam de fatos geradores contábeis já ocorridos. Enfim, criar provisionamentos, provisões é algo assim vital para as grandes empresas, né? Elas, obviamente, se utilizam disso, né? Principalmente as indústrias. Um exemplo, uma indústria que tem uma máquina que vale 100 mil reais, mas ela tem uma vida útil de 10 anos, ela separa, provisiona 10 mil reais por ano, ou 833 reais por mês. Se não fizer isso, quando a vida útil da máquina acabar, ela vai ter que arranjar crédito para poder comprar outra. Então, vai ter que se endividar. E na nossa vida pessoal a mesma coisa. Se a gente não fizer provisionamentos, reservas, a gente vai voltar para o endividamento. Né? Ou a gente provisiona todas as nossas despesas, ou a gente volta para a questão, né, de estar pagando juros, né? E como é que a gente faz isso, Ramon? Não é complicado, é fácil. Você vai listar todo o seu mundo do consumo. Cuidado com a economia de cafezinho, mas lista os fortes, né? Por exemplo, uma troca de carro. Daqui a, no meu caso, de 9 em 9 anos eu troco de carro, né? Mas de 5 anos, 6 anos, não sei. Vou gastar 30 mil para trocar de carro, 10 mil para trocar de carro, 20 mil para trocar de carro. Daqui a 5 anos, separa, divide 30 mil por tantos meses que você vai ter. Né? Um exemplo bobo assim, de celular, que é mais fácil, né? Um celular de R$1.000 que dure aí 4 anos. Você divide R$1.000 por 48 meses. Pega essa quantia e separa, tira do seu caixa e separa, coloca numa reserva financeira para quando você for precisar de trocar de celular, já tem aquele dinheiro lá à vista. Com isso, nada, fazendo isso para tudo, nunca você volta para o endividamento. E ao contrário, né, você vai ter uma estrutura que serve de defesa. Tem até um provérbios aqui que diz, Eclesiastes 7:12, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas claro, a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida a seu possuidor, né? Então a gente tendo dinheiro e tendo sabedoria, nós teremos defesas financeiras. E a partir disso, né, cada vez mais essas defesas bem investidas, você vai tendo já ganhos, né? Enquanto antes se pagava juros, agora você tem ganhos por ter estrutura financeira, né? Então, se fazendo isso com todas as suas despesas, essa antecipação,
Você vai se preparar para todos os impostos, para o estudo, para a troca de carro, e assim, até o nível mais elevado, mais profissional desse provisionamento nascer um filho, separa R$200, R$300 para ele, por 18 anos. Você vai ver a diferença que é pagar, ajudar o filho, né, quando está lá saindo de casa, montando família, estudos mais fortes, tendo essa provisão financeira, tendo essa reserva, ou não, você está lá com 50, 60 anos de idade e tendo que tirar R$3.000 do bolso, R$4.000 do bolso para ajudar o filho a tá em estudos. Qual que é melhor? É melhor 300 por mês, 200 por mês durante 18 anos do que R$3.000 na hora, quando precisa, 2.000, 3.000, é um exemplo, né? E, então essa é a importância do provisionamento, né? A planilha tem ali um passo a passo ali facinho, né? Tem um vídeo também de como utilizar a planilha. Então o provisionamento ele é parte fundamental para a gente ter a nossa prosperidade financeira. Joia, e eu vim te informar que nós teremos a aula ao vivo. O dia e o horário estão aqui, né, na tela do vídeo, e nesse dia eu vou dar uma esclarecida, né, uma detalhada maior sobre a minha trajetória de sair das dívidas, ter uma prosperidade maior, né, tirar assim, todas as dúvidas que a gente possa tratar nesse tempo, né, e também passar muito mais informações mais práticas, direcionadas, né, que não está podendo passar por agora, assim, em questão de tempo, né.